O relato de hoje é de uma mulher que, aos 4 anos de idade, teve um mal súbito devido a uma broncopneumonia. E, de repente, ela saiu fora do seu corpo e teve um encontro com 2 meninas. E, junto com essas 2 meninas, ela viajou para outra dimensão, onde ela esteve em um lugar aonde havia seres gigantes. A sua experiência é completamente incrível, mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Miriam. Meu nome é Miriam, né? Sou professora e tenho 35 anos. E a minha experiência aconteceu há alguns anos atrás, digamos 31 anos atrás, né? Eu tinha 4 anos na época. Foi por conta de uma broncopneumonia que eu tive. E eu fiquei internada mais ou menos por uma semana e alguns dias eu entrei em estado de coma. E os médicos disseram para minha mãe que provavelmente não poderiam dar esperanças porque o meu estado era bem crítico. E a minha mãe, enfim, entrou em desespero e aí que começou tudo. Eu me lembro de ter flutuado sobre o hospital em que eu estava internada. Logo depois eu saí flutuando e vi que atravessando a avenida tinha uma tia segurando a mão da minha priminha, na época da minha idade mais ou menos, e eu fui falar com elas que eu estava ali, onde que elas iam, e a impressão que dava é que elas estavam indo até o hospital. E aí eu falava para elas que eu estava ali, que eu estava tentando me comunicar com elas, e elas não me davam nenhum retorno, não conversavam comigo, não me viram, lógico, né? Então, partindo dali, eu tive o panorama das imediações daquele local do hospital, que foi logo de frente ao hospital tinha um colégio de freiras e tinha algumas piscinas, uma ou 2 piscinas. Eu vi as piscinas de cima. Eu vi também algumas chaminés de fábrica de cerâmica que predominava na época naquela cidade. Qual era a cidade? Silvânia, Goiás. E então, partindo dali, eu tive a sensação de querer ver a minha mãe, porque eu não estava vendo a minha mãe por ali. Aí eu quis ir até o sítio do meu tio onde a gente estava morando. E então eu fui pelo trajeto que saía da cidadezinha e pegava a estrada, né? Logo eu fui observando muitas coisas pela estrada, mas de uma sensação de paz, liberdade muito grande. Eu não estava no meu corpo, eu estava como se fosse um contorno do meu corpo, uma luz. Você se lembra de ter olhado para o seu próprio corpo? Eu não sei se é propriamente olhar, né? Eu me lembro que eu estava assim, não é olhar, eu me sentia assim, livre do corpo, né? Da matéria, e muito, assim, meio que voando pela estrada, né? Não correndo, flutuando, voando, não sei, e bem acima do chão. E nesse trajeto eu observava coisas pela estrada, eu foquei, a minha visão era de 360 graus. Eu poderia ver tudo que estava acontecendo ao redor, né? E eu vi um montinho de telha, e todas encaixadas uma em cima da outra. Eu achei maravilhoso e fiquei
olhando aquilo ali por um tempo, meio que achando lindo, assim. Eu me lembro muito bem disso, eu tenho ainda essa sensação de ficar maravilhada com aquele encaixe perfeito das telhas. Logo depois eu saí dali e eu fui até a casa. E daí ainda de cima, né, sobre o teto da casa, eu vi o quarto onde minha mãe dormia. E eu vi a cama ali toda arrumadinha, né, que ela colocou uma coxa de babado azul, e eu me lembro de achar a coxa muito bonita e ficar olhando aqueles detalhes de cima também, assim, no quarto, todos os detalhes do quarto. E depois eu vi que a minha mãe não estava ali, eu saí novamente, né, da casa e voltei para a estrada, como se eu estivesse voltando para procurar ela ainda. E daí eu vi uma caixa d'água que tinha na estrada, nesse trajeto, era uma caixa d'água que ficava sob algumas estacas de madeira, e ela era bem grande. Então eu me lembro de ter subido, não subido, eu estava flutuando, ter olhado dentro da caixa d'água, de curiosidade mesmo, e fiquei ali por um tempo e me lembro que apareceram duas meninas. Essas meninas estavam de vestido branco, longo, vestido branco longo, e aí elas apareceram ali e eu, naquela sensação de felicidade, de paz, de libertação, de deslumbramento, né? Eu observava tudo com muita paz, muito desapego do mundo físico. Não era como se eu estivesse observando alguma coisa no meu corpo, era o desapego mesmo. E aí as meninas, nessa altura, disseram para mim que eu deveria ir com elas. Elas apareceram lá durante esse momento que eu observava dentro da caixa d'água. Elas surgiram. Meninas de vestidos longos e não em formato de espírito, vamos assim dizer que eu estava, né? Eu me lembro até, tinha cerca de... Elas deveriam ter lá os seus 10 a 12 anos que a gente tinha que ir. E daí nós saímos. Quando saímos, saímos daqui, desse plano, eu digo, né? Porque... Depois disso, eu me vi com elas, a gente viajando pelo universo, assim. A gente viajou pelo universo, elas junto comigo, e eu pude observar planetas, assim, pude observar o planeta Saturno, né, muito claramente, aqueles círculos em volta do planeta Saturno, anéis de Saturno. Eu observei muito bem, muito, muito vívido isso na minha memória. E logo depois desse trajeto, chegamos até que eu posso dizer, uma praça. Me parecia praça, porque haviam bancos e nós ficamos esperando ali por algum tempo. E nessa praça tinham pessoas altas, muito altas, altas mesmo, assim, digamos, 2,5 metros, por aí. Tá. Pessoas que eu me lembro de ficar, assim, perplexa pelo tamanho das pessoas, né? E eram pessoas vestidas de branco. Depois de ter chegado na praça, esperamos lá por um tempo, eu junto com essas meninas, mas eu achava muito interessante aquelas pessoas altas, algumas outras menores, mas o que me chamou a atenção foram as pessoas altas. Eu acho assim, nossa, nunca vi alguém desse tamanho. Eu olhava para elas, mas elas continuavam a olhar para alguma coisa, a esperar também. Muitas pessoas, que todos esperavam, porque um certo momento eu tomei uma forma de pessoa lá, já com uma roupa. Eu fui como se for, como que eu posso dizer isso? Eu fui trocada de roupa.
E aí eu me vi sendo eu, não mais em espírito. Eu já estava sendo eu da maneira que eu era com 4 anos de idade. Me colocaram uma camisetinha branca, um shortinho branco, shortinho mesmo, e um tênisinho branco, um tênis bonitinho, que eu me lembro que eu fiquei achando bem bonitinho aquele tênis, com uma meinha, um pouco mais acima, assim, esticadinha, assim, e um tênis tudo branco, a roupinha branca. E logo depois dali, aí eu fui para o lugar mais extraordinário que eu nunca imaginei, assim, que pudesse existir, que eu nunca vi nem aqui na Terra, nem em paisagens. Eu busco muito paisagens na internet, assim, lugares bonitos. Tem algumas coisas que se aproximam, mas não da maneira que era, a luminosidade que era, a energia. Eu defino como se tivesse pego toda a felicidade, toda a paz, toda alegria do mundo, tudo, assim, do universo, e tivesse compactado dentro de uma caixinha, e aquilo ali estava compacto, estava intenso, e essa caixinha era eu. Tipo assim, quando eu cheguei, que eu saí daquela praça, já que eu entrei nesse lugar, que era uma grama verde, mas não um verde que a gente está acostumado aqui, não é esse tipo de verde, era um verde vivo, a grama era viva, as plantas tinham montanhas ao fundo, picos, um lago ao fundo, tudo era maravilhoso, era perfeito, no intuito de me saudarem. No momento que eu cheguei, me saudaram, toda a grama me saudou, ela mexia assim, ó, eu andava e ela mexia, me saudando, que estava feliz de me ver lá. Tudo que estava lá me saudava, estava feliz de me ver. Eu me senti muito amada, e não é assim, esse algo extraordinário, ao mesmo tempo era tão simples, tão simples ao ponto de eu estar sentada aqui agora nesse sofá da minha casa, simples assim. Essa felicidade toda era algo simples, como se eu tivesse voltado para casa, que eu estava com saudade demais daquele lugar, e eu estava, aquele lugar eu pertencia àquele lugar, eu estava feliz por estar lá onde eu pertencia. Eu realmente pertencia àquele lugar. Eu me lembro claramente disso. Cresci com isso nunca vai sair de mim. Quando eu cheguei nesse lugar, lá era o meu lugar. Lá era o meu, era para mim. Eu senti, porque eu não ouvi alguém me falando com uma voz. Eu senti no meu coração, no meu ser, que aquele era o meu lugar. E do lado direito, eu estava aqui, do lado direito, de cima, haviam casinhas, uma pertinho da outra, casinhas brancas com alpendre, e eu fiquei sabendo de onde era a minha casinha, onde era a minha. Tipo assim, a sua casinha é aquela ali, ó, tá vendo? E eu vi realmente o alpendrezinho, e lá estava a minha avó materna, ela estava lá sentada no alpendre, e lá ia ser a minha casinha. Reconheci, soube que era a minha avó. Porém, ela havia falecido 20 anos antes de eu nascer. Reconheci, e eu soube lá também que era minha avó. Foi me apresentado em sentimentos assim, que era minha avó. Eu queria ir lá, mas eu não tinha permissão de ir lá. Eu não poderia ir lá, isso eu sei. Tinha um limite, não era visível. Era como se eu tivesse sentido alguém falado, mas não falado, entendeu? Não tem fala. Isso de falar é algo que eu tô tentando descrever como algo físico, mas não foi falado. Não tinha fala
de boca, não era nem telepático, era uma linguagem aqui, ó, do amor, do sentimento, era uma linguagem de sentimento. Eu estava sendo, tinha algo lá, algo que não era visível, eu não via, mas era algo que me acompanhava lá e falava comigo, era uma coisa assim maravilhosa, eu não sei descrever, que era algo amoroso e humilde ao mesmo tempo, que me amava assim, que me fazia sentir a criança mais amada do universo, que estava muito feliz por eu estar lá, e que eu sentia toda esse amor, eu sentia, era passado para mim o tempo todo, era passado. Uma pessoa, não é uma pessoa, é o tudo, é o sentido, é a verdade, a sabedoria, o princípio, o fim, o tudo, era isso. E eu estava unida a esse ser, a esse algo, eu estava unida, e ele estava em mim, eu estava nele, eu estava nele, e ele me passando todo esse sentimento de paz e felicidade, e era algo muito humilde, sabe? De tipo assim, ó, eu era mais importante ali, para eu me sentir. Ele queria fazer com que eu fosse a mais amada ali, a mais linda, a mais eu posso dizer assim, como se ele se rebaixasse para eu me sentir a mais amada, porque ele queria que eu me sentisse assim, e ele conseguiu que eu me sentisse assim. Eu podia ver a casinha, digamos que tinha uns 40 metros, 50 metros até de onde eu via. Era bem assim, eu me lembro que era um pouco distante, era à direita, me lembro muito bem, era à direita, assim, né? Tá. Eu estava aqui, era à direita, e essas casinhas estavam todas umas pertinhas das outras, mas eu não poderia chegar até lá, eu queria ir até onde a minha vozinha estava, né? Eu me lembro, mas foi passado para mim, por esse sentimento, que eu não deveria ir ainda lá. Bom, e eu olhava para lá, mas eu olhava ao longe. Eu sentia ela um semblante preocupada. Ela estava olhando para mim sentadinha lá, numa cadeira, num banco, sentada, preocupada. Ela estava com uma roupa branca, longa, um vestido longo, branco, e com um semblante de preocupado. Eu me lembro de querer ir e não poder ir. Eu queria me comunicar com ela, mas esse amor todo, que eu posso descrever de o maior amor do mundo, me disse que eu não poderia ir até lá. Então, e aí eu me lembro de haver morangos lá no meio dessa grama. Dentre a grama haviam muitas outras plantas, e haviam morangos. Me chamou a atenção morango e eu quis experimentar morango. Eram morangos vermelhos, grandes assim, todos rasteirinhos, e eu experimentei um morango. Eu comi um morango, não me lembro de me ver comendo assim, mas eu me lembro de ter sentido o sabor do morango. E eu me lembro que tinha uma planta também, uma planta de uns 20 centímetros, e essa planta falou comigo. Ela se comunicava e eu agachei, eu me lembro de agachar assim, pequenininha, e conversar com ela, achar ela linda, maravilhosa, rir, porque eu estava com uma felicidade sem limites, eu estava muito feliz de estar ali, eu estava explodindo de felicidade, realmente eu estava muito feliz, e esse ser que se comunicava comigo estava muito feliz também de eu estar ali, muito feliz, mas chegou um momento que ele disse que ele, né, esse algo maravilhoso, me disse que eu não poderia ficar ali por muito tempo, que já estava na hora de eu voltar. E na hora que ele falou que eu deveria voltar, eu saí correndo pela grama. Eu corri muito, eu me lembro. Aí eu pensava comigo, não, eu não vou voltar nunca. E corria, eu me via correndo, e o meu cabelo voava, assim. Parecia que eu estava nesse ser
me vendo. Parecia que eu estava nesse ser que falava comigo. Eu me via nele e eu estava pertencendo a ele, eu pertencia. Mas eu via também de outra maneira, eu me via ali correndo. A visão, eu me vi correndo, meu cabelo voando, eu me lembro muito bem disso. E de não querer voltar, nossa, para mim, quando falou, não, você tem que voltar, eu não queria nem pensar nessa possibilidade, era nula, não queria mesmo. Não, foi como uma criança birrenta, que você diz, vamos embora, e a criança sai correndo e você tem que tentar pegar para ela ir embora. Aí foi muito frustrante. Foi frustrante porque eu não me lembro de ter voltado para o meu corpo, mas eu me lembro depois. De repente eu me vi no hospital, na sala, sentei na cama do hospital, chamei a minha mãe, e a minha mãe, perplexa de me ver ali sentada, porque eu estava em coma, eu falei para ela, mãe, eu quero meu chinelo, porque nós precisamos voltar para a chácara. E ela colocou os chinelos no meu pé, e ela já me pegou no colo, e nós já saímos dali em direção à recepção do hospital. E ali tinha uma capela. E a minha mãe foi de frente à capela, ela ficou por um tempo comigo no colo, de frente à capela, agradecendo, né, a Deus por ter me trazido de volta, por eu estar ali com ela, viva. A recepcionista foi atender uma emergência dentro de algum quarto do hospital. E ela ainda ficou por um tempo ali na capela, agradecendo. Mas aí ela já saiu comigo, porque eu pedia incansavelmente para ela, porque eu queria voltar para a chácara. A gente morava numa fazenda do meu tio. Eu queria voltar. Instantaneamente, eu me lembro dela fazer uma oração ali comigo no colo e eu insistindo para ela que a gente tinha que voltar, E ela falou, minha filha, mas não tem ninguém aqui, como que eu faço? E eu insistindo com ela, e ela tão feliz de me ver ali, ela acabou saindo comigo, sem ninguém ver. Ninguém viu, foram perceber só depois e já foram com a equipe do hospital lá no meu tio, né, onde era o endereço que ela tinha dado, e eles com um termo para ela assinar, e muito, muito bravos. Assim, era uma médica responsável pela UTI, e a minha mãe conta que ela ficou furiosa. E aí, gradativamente, eu fui melhorando.